Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste terceiro episódio nós vamos falar sobre como as empresas devem se preparar para a adoção do regime de teletrabalho. E aí a gente começa com uma provocação, né? Não sei se vocês conhecem essa sigla, né? O mundo VUCA, mas enfim, é uma expressão que trata não só, né, o mundo corporativo, mas o mundo que nós vivemos atualmente, que é um mundo volátil, ou seja, ele muda numa velocidade impressionante. É um mundo incerto, ou seja, aqueles planejamentos estratégicos de 5 anos, lembram? Não existe mais, né? Se a gente fizer um planejamento estratégico para 2 anos, provavelmente a gente vai ter que mudar ao longo aí desses meses, né? Um mundo complexo, ou seja, muito mais conectado, né? Várias coisas interligadas, entrelaçadas, e um mundo ambíguo, né? Ou seja, que às vezes não tem certo e errado, depende do ponto de vista, né? Onde se é aceito várias respostas para a mesma pergunta, né? E aí nesse cenário, né, de mudança constante, onde a empresa precisa de fato, né, se adequar a esse modelo, esse modo VUCA, a gente trouxe aqui alguns insights do que as empresas devem fazer para implantar o home office, né? Pelo menos uma liçãozinha de casa aí, tudo bem? Primeira coisa, pessoal, diagnóstico, né? Como a gente já disse anteriormente, home office não é colocar o pessoal trabalhando de casa, fornecer internet, notebook e um abraço, não é isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa dentro do diagnóstico que a gente precisa fazer é uma pesquisa de levantamento de dados. A gente precisa conhecer, né, onde os empregados trabalham, se eles possuem estrutura, né, quantas pessoas moram com ele, se tem animal doméstico, se tem criança, como que funciona, como que é o ambiente familiar. É importante, o máximo de informação que a gente puder ter, é importante ter para que a gente consiga realmente saber, né, ter um raio-x, né, de cada colaborador. Vamos lá. Na sequência, fazer um mapeamento do perfil do trabalhador, né? Já dissemos também que não é todo colaborador que tem o perfil para trabalhar de casa, e aí são vários fatores, né? A questão familiar, a questão de local de trabalho mesmo, ou questão de concentração, né? Então é importante que se faça esse mapeamento para saber quem você pode colocar em home office, quem você não pode colocar em home office. Lembrando que quando, né, a gente está num momento de pandemia, quando a pandemia acabar, né, a gente vai ter shopping aberto, academias abertas, né? Então a ideia é que mesmo o ambiente familiar ele seja bem mais leve com o término da pandemia, né? Onde hoje está todo mundo concentrado no mesmo lugar, né? Compartilhando o mesmo espaço, né? Então a tendência é que isso melhore bastante com o fim da pandemia. Mas como o home office veio para ficar, né? Então são coisas que a empresa precisa mapear. Coisa importantíssima, mapear o perfil da liderança, né? Muitos colaboradores ficam, né, tem um sentimento de solidão, né, de abandono nessa questão de home office, né? São vários os relatos, então é importante entender qual o perfil da liderança que você tem e o que você precisa fazer depois para adequar a liderança a um novo modelo de gestão. Outro item importante, qual tipo de cultura que você possui, né? De fato, né? Não aquela que muita empresa nem quer saber, né? De fato, o clima, como está o clima, né? Mas é importante você saber, né, qual o clima que você possui, qual a cultura de fato que você possui, a cultura organizacional que você tem na empresa para que você tome as ações necessárias. No diagnóstico, é importante ver a estrutura e os recursos que você possui de tecnologia, é imprescindível, não dá para falar de home office sem a questão da tecnologia. Comunicação, esse é um dos principais itens que o ponto, é um dos maiores gaps, né? Não vou falar que é o maior, mas a comunicação tem aí papel primordial
nessa questão do teletrabalho, né? Várias empresas, depende do tamanho da sua equipe, né, do tamanho da empresa, mas comunicação, pessoal, ela é imprescindível quando a gente fala de teletrabalho. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muitos empregados, muitos colaboradores vão acessar dados do seu computador, né, de casa, né, diretamente de uma base de dados, de um banco de dados corporativo, então tem que ser tratado com um certo cuidado em relação a esse assunto. Então, o diagnóstico ele vai servir para tirar uma fotografia de como que está a situação hoje. E depois, né, na fase de implantação e monitoramento, serão feitos os aditivos contratuais, as elaborações ou alterações das políticas em relação ao teletrabalho, colocar em prática, né, o que a gente chama de gestão de mudança, né? Ou seja, se a minha cultura organizacional não está adequada ao que eu quero, eu vou precisar mudar, e esse é um trabalho muito difícil de ser feito. Então, é imprescindível que você tenha um projeto de gestão de mudança para capitanear, né, todo o cenário, ou o novo cenário que você vai encontrar daqui para frente. Treinar e capacitar seu time, né? Então, treinamento é para aquelas rotinas do dia a dia, e capacitar quando a gente fala em capacitação, a gente está falando do quê? De desenvolver as pessoas, né? Então, como que eu vou desenvolver as pessoas uma vez que elas estão em casa, né? Então, RH aí, né, atenção a esse item. Indicadores de performance, né, a gente está falando de KPIs ou OKRs, né? Então, enfim, é importante que a empresa adote indicadores de performance, que eu sei que na pandemia é um pouco complicado de cobrar do colaborador que ele entregue da mesma forma como se estivesse no escritório, mas de certa forma, passando a questão da pandemia, é importante que a empresa tenha indicadores de performance para que ela possa monitorar, né, a performance não só da pessoa, como da equipe, como também vincular essa performance ao atendimento do resultado pretendido pela empresa. Tudo bem? Comunicação. Fiz o diagnóstico e na implantação do monitoramento eu vou, sem dúvida alguma, colocar itens de melhoria. Por mais que ela já esteja num degrau avançado, sempre há espaço para melhorar a comunicação, né? E por último, a saúde do trabalhador, né? E aí, quando eu estou falando, né, a gente fala de saúde do trabalhador, a gente está falando das 3 saúdes, né? A saúde mental, a saúde psicológica e a saúde física, né? Então, é importante que essas 3 saúdes estejam, né, em sintonia para que o colaborador esteja bem. Muito obrigado e um grande abraço.